bem-vindo! Sou sua anfitriã Maria Cancel. Bem-vindo ao programa de conscientização sobre o AVC. O AVC é a principal causa de incapacidade de longo prazo e a quinta principal causa de morte nos Estados Unidos, mas 80% dos AVCs são evitáveis. Você aprenderá o que é um AVC, os sinais, sintomas, fatores de risco e a importância de procurar atendimento médico imediato. Ao sentir sintomas de AVC, nossa equipe de profissionais discutirá como você pode reduzir seu risco, entender os sintomas que seus amigos ou familiares podem ter no caso de um AVC e o tratamento disponível. O tempo é essencial quando se trata de um AVC. A intervenção precoce pode fazer uma diferença significativa no resultado. Quanto mais rápido o AVC for tratado, maiores serão as chances de uma recuperação completa. Esteja você procurando reduzir seu próprio risco de AVC ou ajudar outras pessoas a reconhecer e responder aos sinais de um AVC, este programa fornecerá informações valiosas para aumentar sua conscientização sobre o AVC. Para fazer isso, aqui está o Dr. Bob Weinstein, chefe de cuidados primários do Signature Medical Group. Bem-vindo, Dr. Weinstein. Obrigado. Obrigado, Dr. Weinstein. Você pode nos dizer o que é um AVC? O AVC ocorre quando você tem um coágulo sanguíneo em grandes vasos sanguíneos no pescoço ou no coração, quando você tem problemas nas válvulas ou batimentos cardíacos irregulares, e quando um coágulo se espalha para o cérebro e interrompe repentinamente o fluxo sanguíneo para o cérebro. Às vezes, os coágulos podem se formar diretamente no próprio cérebro, ou menos comumente. É de uma primária, de um sangramento no cérebro de um vaso sanguíneo que se rompeu. E quais são os sintomas de um AVC? Os sintomas mais comuns serão a perda repentina de função, que pode ser a motora. Você não consegue mover algo, sua visão falha, você não consegue falar, não consegue sentir nada. Tontura pode ser um sintoma de apresentação de AVC. Normalmente, as pessoas pensam que as dores de cabeça devem acompanhar os AVCs, mas não é muito comum que uma dor de cabeça esteja associada a um AVC. E o que devo fazer se achar que estou tendo um AVC? Atualmente, existem tratamentos comprovados que podem realmente reduzir as perdas a longo prazo de um AVC, mas não são muito sensíveis ao tempo. Portanto, é importante que você se cuide o mais rápido possível. Você pode ligar para o médico para ver se ele acha que você deve ir ao pronto-socorro, mas se a resposta não for muito rápida, ligue para o 911 e vá ao pronto-socorro. E como posso reduzir minhas chances de ter um AVC? Esta é a parte mais importante, e isso vai junto com todos os outros tipos de tratamentos de estilo de vida sobre os quais falamos. Fumar é um fator de risco muito grande. Hipertensão, diabetes, colesterol alto, todas essas coisas são coisas modificáveis que você pode realmente mudar com a ajuda de seu médico e de outras pessoas para reduzir o risco de AVC. O histórico familiar também é um fator de risco, embora você não possa mudar quem são os seus pais. De fato, não podemos, não. E quando devo ver o meu PCP depois de ter tido um AVC? Isto é importante. Depois de ter AVC, normalmente você será internado no hospital. Eles farão algumas investigações e iniciarão você em vários tratamentos. É importante que você consulte seu PCP após receber alta, porque muitas vezes haverá mais testes que serão importantes para garantir que você não tenha mais AVCs depois. Existem também algumas intervenções, coisas como fisioterapia, fonoaudiologia, que podem colocar em prática para ajudá-lo a se recuperar após o AVC. Dr. Weinstein, muito obrigado por compartilhar conosco esta informação valiosa. Quando a conscientização do AVC continua, analisamos o impacto da resposta médica de emergência quando ocorre um AVC. Olá, sou Maria Cancel e continuamos o projeto de conscientização sobre AVC com uma discussão sobre o impacto da resposta médica de emergência em AVC. Para isso, damos as boas-vindas ao nosso próximo convidado, Dr. Musi. Dr. Daniel Musi é o médico do pronto-socorro e diretor médico dos serviços médicos de emergência do Signature Healthcare Brockton Hospital. Como eu sei se alguém está tendo um AVC? Bem, há um AVC clássico que você tem fraqueza de um lado do corpo e talvez uma queda facial e também problemas de fala. É sobre isso que normalmente falamos, mas pode haver muitas sutilezas que ocorrem, como confusão, desequilíbrio, dores de cabeça, e pode ter também uma pessoa tendo nada mais do que um pouco de perda de visão ou problemas apenas com palavras específicas. E tudo isso é indicativo de um possível AVC. O cérebro é um órgão extremamente complexo e qualquer parte dele pode ser afetada. E se for afetado, essa parte pode se manifestar como
alguns tipos de mudanças na pessoa. Ok, e o que devo fazer se acreditar que um amigo ou familiar está tendo um AVC? Quais são os passos seguintes? Pense rápido. Usamos essa sigla. F é para rosto, braço. S é para fala. E depois é para tempo. E quando você está pensando rápido, permite que você visualize a pessoa naquele formato. Portanto, se uma pessoa tiver quaisquer descobertas neurológicas, você vai querer ligar para o 911 imediatamente. Esse é o tempo. E você também deseja transmitir qualquer informação que possa ser benéfica para o operador transmitir aos próprios médicos. E o que devo fazer enquanto esperamos a ambulância? Bom, você será auxiliado e, no processo de espera pela ambulância, o operador vai começar a pedir algumas informações. Em particular, eles vão querer saber se o AVC começou. Isso é muito importante em termos do que nos permite poder ajudar a pessoa. Se o AVC veio muito precocemente, então podemos usar algumas modalidades como o TPA, que já foi falado. E isso pode ajudar a dissolver o coágulo. Também nos permite determinar onde seria o melhor local para levar a pessoa. E, por último, colete informações sobre a saúde do paciente para que também possam ser transmitidas à equipe médica do hospital. E o que posso esperar quando a ambulância chegar? Haverá alguma redundância. Eles vão fazer algumas das mesmas perguntas, mas vão querer saber quando o AVC começou. Como eu disse, isso é muito importante para determinar a melhor forma de tratar a pessoa. Eles vão querer saber outras condições médicas que ela tenha. Você verá os próprios médicos realizando algumas coisas na pessoa. Eles vão iniciar uma aplicação IV e dar oxigênio. Eles colocarão eletrodos de eletrocardiograma na pessoa para determinar o que está acontecendo com o coração. E em seguida tentarão colocar a pessoa na ambulância o mais rápido possível para que possam chegar ao hospital apropriado. Agora, essas instalações serão determinadas pela extensão do AVC. O Brockton Hospital e o Good Samaritan Hospital são centros de AVC e oferecem excelentes atendimentos, mas às vezes também há um AVC extremamente grande que precisa de uma intervenção mais agressiva, onde eles literalmente removem o coágulo do cérebro. Agora, isso pode ser feito em determinados hospitais em Boston. E se eles determinarem que isso possivelmente é o que chamamos de AVC de grande vaso, eles planejarão levar a pessoa a uma das instalações apropriadas em Boston. Que últimos pensamentos você gostaria de compartilhar? Bem, eu já disse e vou dizer de novo. Pense rápido. FA. F é para o rosto. A é para fraqueza e dormência nos braços e pernas. S é para fala, seja porque eles não entendem o que você está dizendo ou porque você tem dificuldade para entender o que eles estão dizendo. E T é para tempo, em termos de quando o AVC começou, mas também o tempo é importante para que você não demore em ligar para o 911. Obrigada, Dr. Mus. Obrigada novamente ao Dr. Mus. Primeiro tempo e conselhos. Quando voltarmos, teremos mais sobre conscientização, recomendações e informações sobre o AVC para minimizar os danos que um AVC pode causar a você ou a outra pessoa. Bem-vindo de volta ao projeto de conscientização sobre AVC. Sou sua anfitriã, Maria Cancel. Sabemos que o tempo é extremamente importante ao lidar com o AVC e chegar ao pronto-socorro é fundamental para minimizar o impacto de um AVC e a subsequente recuperação de um AVC. Minha próxima convidada, a doutora Laura Griffin, chefe de medicina de emergência do Signature Healthcare Brockton Hospital, está aqui para falar sobre o que esperar no pronto-socorro. Bem-vinda ao projeto de conscientização sobre AVC, doutora Griffin. Obrigada. Doutora Griffin, o que acontece ao chegar no pronto-socorro? Certo. Ao chegar ao pronto-socorro, você será imediatamente avaliado por um médico e uma enfermeira. Você fará um exame físico rápido para avaliar seus sintomas de AVC. Um IV será aplicada se não tiver sido aplicada pelo EMS e será verificado o açúcar no sangue. Será feito um eletrocardiograma e obtenção dos sinais vitais. E, novamente, é muito importante ligar para 911 no início de seus sintomas para receber cuidados de AVC sensíveis ao tempo. E que tipo de teste eu preciso no pronto-socorro?
O teste mais importante que você fará é uma tomografia computadorizada de sua cabeça. Este é um teste rápido e não é uma unidade fechada, e isso ajudará a determinar o tipo de AVC que você teve. Além disso, você fará exames de sangue, incluindo eletrolitos e função renal. Às vezes, os pacientes precisam de uma ressonância magnética, mas isso normalmente não acontece no pronto-socorro. E serei examinado por um especialista? Sim, será. Você irá. Você será atendido primeiro por um médico de emergência e também por um neurologista via telemedicina através do Beth Israel Deaconess Medical Center. Muitos hospitais, mas não todos, terão um neurologista por meio de um serviço de telemedicina. Eles farão perguntas sobre seus sintomas de AVC e farão com que você execute várias tarefas físicas por meio do vídeo. Existe tratamento para um AVC? Existe um medicamento que é considerado um medicamento anticoágulo chamado TPA. O médico de emergência e o neurologista determinarão se você está qualificado para este medicamento. A medicação apresenta risco, principalmente sangramento, e deve ser administrada normalmente dentro de 3 horas após o início dos sintomas. Novamente, é por isso que é imperativo você ligar para 911 ao primeiro sinal de seus sintomas. O neurologista determinará se você está qualificado para este medicamento e discutirá o risco com você e sua família antes de ele ser administrado. Há também um procedimento que pode remover o coágulo sanguíneo. Isso poderia acontecer em um hospital terciário e, se você estiver qualificado para este tratamento, ele será decidido pelo neurologista com base nos seus sintomas e nos achados da tomografia computadorizada. Vou precisar ficar no hospital? Sim, se você receber o medicamento TPA, precisará ficar. Se você passar pelo procedimento para remover o coágulo, precisará ficar. E se você não estiver apto a nenhum desses tratamentos e ainda tiver sintomas, ou mesmo se seus sintomas estiverem melhorando, você ainda precisará permanecer no hospital para mais testes e observação. Doutora Griffin, muito obrigada por esta importante informação. Continuaremos com mais conscientização sobre AVC após o intervalo. Fique conosco para saber mais sobre o AVC e como tratá-lo. Olá e bem-vindo de volta ao projeto de conscientização sobre AVC. Sou sua anfitriã, Maria Cancel. Agora estamos acompanhados do Dr. David Miller, chefe de neurologia do Good Samaritan Medical Center em Brockton, Massachusetts, especialista em prevenção e recuperação de AVCs. Dr. Miller, o que é um AVC e como é diagnosticado? Basicamente, o AVC é o que acontece quando há um coágulo de sangue em um dos vasos sanguíneos do cérebro. E, por esse motivo, essa área específica do cérebro fica lesionada. E é isso que vemos quando fazemos imagens do cérebro. E é isso que chamamos de AVC, é a área da lesão. Agora, há também uma condição separada conhecida como ataque isquêmico transitório, ou isquêmico transitório, ou TIA. E é isso que ocorre quando você tem um problema semelhante com o coágulo de sangue, mas o coágulo de sangue se dissolve antes que haja tempo para qualquer lesão. E assim, quando fazemos a imagem, não vemos nenhuma anormalidade, mas tanto o AVC quanto o TIA são tratados de maneira muito semelhante com os mesmos testes e medicamentos semelhantes. Para um paciente com suspeita de AVC, quais testes diagnósticos são realizados na chegada inicial ao hospital? Então, inicialmente fazemos uma bateria de exames. Provavelmente, o teste mais importante que fazemos é uma tomografia computadorizada da cabeça. E a razão pela qual fazemos esse teste é para excluir a possibilidade de um tipo diferente de AVC, conhecido como AVC hemorrágico, que poderia ser melhor descrito como sangramento cerebral. E a razão pela qual queremos saber se está acontecendo é porque é tratado de maneira muito diferente do outro tipo de derrame. O acidente vascular cerebral que mencionei antes, chamado de acidente vascular cerebral isquêmico, é frequentemente tratado com um medicamento que poderia ser descrito como um destruidor de coágulos que não seria apropriado para um acidente vascular cerebral hemorrágico. Quais são os fatores de risco do AVC? Risco? Fatores para acidente vascular cerebral incluem tabagismo, diabetes e idade avançada, pressão alta, colesterol alto. É importante manter esses fatores de risco em mente porque os testes que fazemos visam procurar e abordar esses problemas. E que tipo de exames podem ser esperados após a avaliação inicial na sala de emergência? Então, depois de avaliarmos o paciente na sala de emergência, o que normalmente fazemos é procurar obter uma ressonância magnética, que é uma forma de imagem de alta resolução. Ele pode encontrar áreas de lesão cerebral
que uma tomografia computadorizada não seria capaz de encontrar. Também fazemos outros tipos de testes, como testes no coração, por exemplo, um ecocardiograma para procurar defeitos estruturais que possam colocar um paciente em risco de AVC. Também fazemos monitoramento cardíaco para procurar arritmias que também possam predispor o paciente ao AVC. E faremos exames nos vasos sanguíneos do pescoço, que também podem ser uma fonte de AVC. O teste está concluído quando o paciente sai do hospital? A maioria, sim. Mas um teste que costumamos fazer depois que um paciente sai do hospital é um monitoramento cardíaco de longo prazo. E isso é porque, quanto mais olharmos para o coração, maior a probabilidade de determinarmos uma anormalidade, se ela estiver lá. Além disso, às vezes há exames de sangue que não deram resultado antes do paciente sair do hospital. Então, por esse motivo, é importante que os pacientes continuem tendo seus acompanhamentos médicos para reduzir o risco de qualquer problema acontecer no futuro. Dr. Miller, muito obrigada. Isso é muito informativo. Obrigado por me receber. Voltaremos com mais informações sobre o projeto de conscientização sobre AVC em breve. Olá e bem-vindo de volta ao projeto de conscientização sobre AVC. Sou sua anfitriã, Maria Cancel. Agora voltamos nosso foco para os avanços na intervenção e reabilitação após AVC. Juntando-se a mim para fazer isso, está minha próxima convidada, doutora Bridget Dwyer, diretora médica de lesão cerebral vascular no Encompass Health Rehabilitation Hospital of Braintree, professora assistente da Escola de Medicina da Universidade de Boston. Quais têm sido algumas das intervenções avançadas para AVC nos últimos anos? O AVC é um daqueles campos que mudou muito rapidamente nos últimos anos, e algumas das tecnologias que podem realmente fazer uma grande diferença para os pacientes quando chegam ao pronto-socorro com o AVC são os procedimentos de trombectomia e também os procedimentos de estabilização do sangramento. Portanto, a trombectomia tem a ver quando um coágulo de sangue está bloqueando o fluxo de sangue fresco, oxigenado e rico em nutrientes para as partes do cérebro que realmente precisam dele para continuar funcionando da maneira que deveriam. E assim, quando um bloqueio como esse é identificado e acontece de estar em um local acessível por uma dessas novas ferramentas, os médicos podem realmente entrar e remover o coágulo de sangue, revertendo totalmente o dano que estava sendo causado pelo bloqueio em primeiro lugar. Nem sempre é o caso, mas muitas vezes podemos ver uma melhora significativa em como a pessoa está. E essa é uma tecnologia muito nova e em rápida evolução. A outra maneira que podemos intervir de uma forma muito especial e que é muito moderna é estancar o sangramento. E isso pode acontecer com outro tipo de AVC, o que chamamos de AVC hemorrágico, onde em vez de haver um bloqueio no fluxo, na verdade há sangue saindo de um daqueles canos, um daqueles vasos com vazamento e viajando para um lugar onde não devia, talvez colocando alguma pressão extra sobre o cérebro. E assim temos a capacidade de entrar, parar o sangramento, remover qualquer excesso de fluido que esteja pressionando o cérebro e fazer uma grande diferença nos resultados. E por que o acompanhamento no hospital é tão importante após um AVC? Quando uma pessoa chega ao hospital por ter sofrido um AVC, não é o tipo de diagnóstico que as pessoas podem ir para casa imediatamente. Infelizmente, requer um período bastante significativo, geralmente dias, às vezes até semanas, de monitoramento após o fato. E, particularmente importante durante esse tempo, são coisas como pressão arterial, níveis de oxigênio, frequência cardíaca, descartar um novo bloqueio ou qualquer tipo de sangramento. E quando uma pessoa atinge esse ponto de estabilização médica e dependendo de como ela está, ela pode fazer a transição para casa ou pode se qualificar a uma experiência de reabilitação aguda ou a um tipo diferente de hospital. O que é uma reabilitação aguda?
Um hospital de reabilitação aguda costuma ser o próximo passo para as pessoas depois de sofrerem um AVC. É um lugar onde geralmente as pessoas ficam por um período de semanas e é um ambiente onde as pessoas podem obter uma avaliação abrangente, realmente uma visão de tudo que tem a ver com seu funcionamento diário: andar, vestir, tomar banho, engolir, habilidades, até mesmo coisas como pensar na memória depois de sofrer um AVC. E uma vez que pequenas vulnerabilidades ou talvez grandes vulnerabilidades sejam identificadas nessas áreas, começamos a trabalhar nelas por horas num dia com vários tipos de equipes para permitir que as pessoas voltem para casa. Esperamos que mais de 90% das pessoas que chegam a uma reabilitação aguda acabem voltando para casa com PT contínuo, discurso OT. Estes são os tipos de terapia de reabilitação que estão disponíveis, bem como cuidados contínuos de enfermeiras, visitantes, apoios de auxiliares de saúde em casa da família para, com sorte, iniciar o processo de recuperação o máximo possível. E quem se qualifica para a admissão para a reabilitação aguda e o que eles fazem? Portanto, se houver um problema de segurança, se houver um problema significativo de mobilidade, se houver um problema de pensamento e memória que realmente exija uma avaliação abrangente e um pensamento crítico individualizado sobre como acelerar as coisas e criar mais independência o mais rápido possível, geralmente essas são as pessoas que vão acabar em uma reabilitação aguda e é o destino de alta recomendado que se as pessoas se qualificarem para isso após um AVC, dependendo da fragilidade médica da pessoa, dependendo talvez do status do seguro, existem alguns destinos possíveis. Além de casa, que seria uma instalação de enfermagem especializada ou uma casa de repouso, onde as terapias podem continuar, ou talvez até uma unidade de cuidados intensivos de longo prazo, que também seriam caminhos diferentes para a recuperação. E o que as pessoas devem esperar nos meses e anos após um AVC? Portanto, pode ser muito frustrante, muito assustador ter seu funcionamento de uma maneira e, de repente, no dia seguinte ser tão diferente. Tudo o que você faz pode ser diferente e deve ser abordado de uma maneira diferente. Felizmente, quando se trata de AVC, mesmo que você tenha tido alguns primeiros dias e algumas semanas frustrantes e realmente chocantes a esse respeito, as semanas e os meses seguintes terão muita recuperação e, portanto, definitivamente encorajamos as pessoas a comparar os objetivos específicos que elas têm. O que você espera fazer nas próximas semanas, nos próximos meses? E quando você chegar lá, realmente celebre isso. E se, por algum motivo, a memória ou a compreensão total do AVC não for possível, amigos e familiares participam desse processo de reconhecimento e praticam. Esse é um elemento importante, especialmente nos primeiros 6 a 9 meses após um AVC. Ok, muito obrigada, doutora Dwyer, por compartilhar isso conosco. Obrigada. Hoje gostaria de agradecer novamente a minha convidada, doutora Dwyer, por seu tempo e percepções profissionais sobre intervenção e reabilitação de AVC. Quando voltarmos, continuaremos a discussão sobre a conscientização do AVC. Então, fique conosco. Bem-vindo de volta ao programa de conscientização sobre AVC. Sou sua anfitriã, Maria Cancel. Conversamos com o médico sobre como identificar e responder a um AVC. Agora voltamos nossa atenção para o que acontece depois de um AVC. Juntando-se a mim agora para fazer isso, está a Catiza Veiga, supervisora do trabalho de saúde comunitária no Barton Neighborhood Health Center. Bem-vinda, Catiza. Olá, Catiza. Por que é importante acompanhar sua equipe de cuidados primários após um AVC? Após um AVC, é fundamental consultar sua equipe de cuidados primários porque agora você corre um risco maior de outras condições potencialmente fatais, incluindo outro AVC. Ok, e que tipo de acompanhamento você pode esperar de sua equipe de cuidados primários? Depois do AVC, muitos centros de saúde marcaram consultas para visitas de alta
hospitalar no Brockton Neighborhood Health Center. Agentes comunitários de saúde entram em contato com os pacientes dentro de 24 horas após a alta para garantir que eles recebam os recursos de que precisam. Por exemplo, conectam os pacientes com seu médico de cuidados primários e outros recursos que podem tornar a recuperação fácil e rápida. Ok, e que tipo de apoio os cuidados primários podem oferecer aos pacientes e suas famílias após um AVC? Após o AVC, sua equipe de cuidados primários pode fornecer uma variedade de serviços e nós encorajamos você a entrar em contato com eles para saber mais sobre isso. No Brockton Neighborhood Health Center, por exemplo, temos agentes comunitários de saúde que fazem parte da equipe de prevenção na prática que auxiliam pacientes com necessidades sociais, como solicitação de benefícios ou obtenção de adaptações no trabalho. Eles podem encaminhar os pacientes para grupos de mudança de vida e grupos de nutrição e conectar os pacientes aos serviços de suporte de saúde comportamental no mesmo dia. Como a equipe de cuidados primários instrui as pessoas que correm maior risco de desenvolver um AVC, de ter um AVC? O cuidado primário oferece recursos educacionais aos pacientes e os incentivamos a entrar em contato com o centro de saúde. Para mais informações no Brockton Neighborhood Health Center, os pacientes podem avaliar vários serviços, incluindo prevenção na prática, agentes comunitários de saúde que educam os pacientes sobre seus riscos à saúde, o enfermeiro navegador, que os ajuda a eliminar barreiras no atendimento de saúde, enfermeiras que fornecem reconciliação medicamentosa e prestadores de cuidados primários que oferecem instruções sobre acompanhamento de saúde e tratamento preventivo. Também temos um grupo de readmissão que inclui um médico, assistente social, agente comunitário de saúde, enfermeira e uma equipe de farmácia para apoiar pacientes de alto risco que visitam com frequência o pronto-socorro para prevenir complicações médicas como o AVC. Pode falar um pouco sobre como a equipe de cuidados do centro de saúde pode ajudar as pessoas a adaptar-se a um novo estilo de vida após o AVC? Após um AVC, os pacientes geralmente são encaminhados para vários programas e serviços que oferecem assistência domiciliar para tornar as tarefas diárias, como cozinhar e tomar banho, mais seguras e acessíveis. Também são feitos encaminhamentos para fisioterapia e terapia ocupacional para ajudar os pacientes a recuperar a força física. Além disso, o DNH, no Brockton Neighborhood Health Center, temos agentes comunitários de saúde e nutricionistas que ajudam os pacientes a fazer mudanças no estilo de vida para prevenir futuros AVC e manter essas mudanças. Esses esforços visam ajudar os pacientes a alcançar o máximo de independência possível, devolvendo-os ao seu estilo de vida anterior ao AVC. Ótimo, Catiza. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. De nada. Gostaria de agradecer novamente a minha convidada, supervisora do trabalho de saúde comunitária, Catiza Veiga, no Brockton Neighborhood Health Center. Quando voltarmos, forneceremos alguns recursos e informações importantes sobre a conscientização do AVC. Fique com a gente! Bem-vindo de volta ao programa de conscientização sobre AVC. Esperamos que você obtenha algum conhecimento e informações adicionais que beneficiem você, um amigo, um membro da família ou até mesmo um estranho para receber o tratamento mais rápido e eficaz se eles tiverem um AVC. Agradecemos a todos os nossos profissionais de saúde que compartilharam informações tão valiosas sobre a conscientização sobre o AVC. Gostaríamos de lembrá-lo de que é muito importante agir rápido. Se você ou alguém com quem você está tiver sintomas de AVC, o FAST pode salvar vidas. Se você notar fraqueza nos braços ou dificuldade na fala, é hora de ligar para o 911. Obrigada por assistir. Sou Maria Cancel. Cuide-se e fique bem.